tarde, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessa tarde, tarde de sábado. Aqui vai o meu agradecimento, né? Um forte abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nesse momento estamos iniciando mais uma classe bíblica. É uma satisfação imensa ter a sua companhia nessa tarde. Com certeza nós vamos sair daqui enriquecidos nesse estudo, né? Vamos tratar de um assunto de suma importância, como os demais temas que foram já estudados aqui nessa classe bíblica. Tem sido uma bênção, né? Desde que começou a pandemia, iniciamos essa classe bíblica e tem dado resultado para a honra e glória ao nosso Deus. Então, fica aqui meu agradecimento e um forte abraço a cada um que está nos acompanhando nessa tarde, né? Que Deus seja louvado através desse estudo, da sua presença aqui conosco, interagindo, né, ouvindo mais a respeito da palavra de Deus. E é um motivo de muita alegria estarmos aqui para falar a respeito da palavra de Deus, né? Então, eu quero deixar aqui os nossos endereços nas nossas redes sociais, né? Que é IASD, Ipiranga, Ribeirão, tanto para YouTube como Instagram, Face, tá? Então, acompanhe, né? Esteja presente aqui nossas lives, que tem sido constantemente. E também temos nossos estudo bíblico via WhatsApp, né? Então, vou passar aqui também para que você possa estar participando também, tá bom? Então, 16, né? 992626197. 988375401, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp de estudo bíblico e realmente tem sido uma bênção, tem dado bons frutos, bons resultados. Então vemos ali que Deus está direcionando todo esse projeto, né? É uma bênção aqui para cada um de nós. Irmãos, é muito bom ter a sua companhia, como já frisei aqui. E nós temos hoje também a companhia do nosso querido irmão Rodrigo, né? O Rodrigo já não é mais um estranho, né? O Rodrigo está sempre presente aqui nas lives, já participou da live da Escola Sabatina, já participou várias vezes da classe bíblica, então ele é bastante conhecido e ele está aqui conosco mais essa tarde, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus, né? É um servo de Deus, conhecedor da Bíblia, então é um prazer imenso estarmos aqui para estudarmos mais uma vez um tema tão relevante para as nossas vidas, tá bom? Então, antes de adentrarmos no tema dessa tarde, que é um tema de suma importância, nós vamos parar, tá bom? Vamos pedir a presença dos anjos para estar nos conduzindo nesse estudo dessa tarde. E vou pedir para o Rodrigo, tá? O Rodrigo dirigir uma oração aqui para nós, a seguir, começarmos o estudo. Tá ok. Então, neste momento eu peço a você que curve a sua fronte. Nós estaremos elevando uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela honra, a bênção, a oportunidade e o privilégio que o Senhor concede a cada um de nós, de nessa tarde de sábado, estarmos juntos, reunidos, para aprendermos mais da Tua Palavra e sobre a Tua vontade a respeito do caminho que o Senhor deseja que nós venhamos a trilhar nesse mundo, Amém. Meu Pai. Amém. Meu bom Deus, hoje estudaremos um tema de extrema importância e por isso precisamos da Tua ajuda. Pedimos, por favor, Pai, que o Espírito Santo venha nos inspirar, que o Senhor venha esvaziar de nosso pensamento, Pai, e de nosso coração qualquer tipo de anseio, de preocupação, de tristeza, de receio, de temor, mas somente que o Teu Santo e bom Espírito venha falar a cada um de nós. Pedimos a Tua bênção para esse estudo, Pai, e que esse estudo seja um bálsamo para cada um de nós, seja para o enriquecimento, para o fortalecimento da nossa fé, meu Pai. E assim nós também tenhamos a oportunidade de transmitir esse mesmo conhecimento a outras pessoas, Pai, que ainda não conhecem o Senhor, mas que ainda terão o privilégio e o prazer de conhecê-lo. Por favor, Senhor, abençoe o nosso estudo, que tudo que for feito seja conforme o
teu querer e o teu efetuar, e seja para a tua honra e para a tua glória, Amém. assim como o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E é o que pedimos para o Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, Rodrigo, pela oração. E agora já oramos, já estamos agora aptos para darmos início ao estudo dessa tarde, né? E tem como tema incredulidade e dúvida, né? A gente, como um povo de Deus, nós temos que atentar para essa questão, porque às vezes nós achamos que temos fé suficiente, né? Achamos que somos gigantes na fé e vamos superar as dificuldades, nunca vamos duvidar. Mas nós vamos ver nesse estudo que nós temos que ter cuidado, nós temos que ter cautela, porque nós vamos estudar a respeito de alguns personagens bíblicos que aparentemente pareciam infalíveis, né? Pessoas que a gente achávamos que realmente pessoas que não tiveram falhas, mas no entanto tiveram suas falhas, e assim como nós também temos nossas falhas, todos nós temos falhas, né? Mas nós temos que tomar precaução, né, para não realmente ter uma fé inabalável, né? Deus ali realmente não se agrada da incredulidade, Deus fica triste, Deus fica ressentido quando nós duvidamos do seu amor, dos seus cuidados, da proteção, né? E às vezes nós oramos, muitas das vezes, e muitas das vezes não oramos com aquela convicção, aquela fé de que Deus vai atender, e isso desagrada a Deus, irmãos, porque realmente Deus é o Deus do impossível, tá? Amém. Deus é um Deus que pode tudo, e se Ele prometeu, se as suas promessas estão na palavra de Deus, as centenas ou talvez milhares de promessas, essas promessas são para nós, então não temos que duvidar, não temos que questionar, ficar preocupados, ansiosos, né? Nós temos apenas orar, confiar na promessa de Deus e que tudo vai dar certo. Então, nós vamos aqui extrair alguns textos bíblicos, algumas passagens, alguns personagens que tiveram essa dificuldade, tiveram esse problema, né? E nós vemos ali o desagrado de Deus, né? Deus, infelizmente, ele não se deleita com a nossa incredulidade, tá bom? Então, vamos aqui para nossa primeira pergunta desse estudo, que nós vamos aqui perguntar para o nosso Rodrigo, nosso querido irmão Rodrigo, né? Rodrigo, que advertência é feita contra a incredulidade na Bíblia? A Bíblia fala dessa incredulidade, das advertências, o que a Bíblia fala para nós a respeito desse assunto? Olha, Daniel, como você mesmo já mencionou agora há pouquinho, esse é um assunto de extrema importância, né? A Bíblia, ela é muito enfática, ela é muito incisiva a respeito da incredulidade e da dúvida. E, inclusive, ela nos adverte a respeito deste assunto, porque esse é um assunto que é crucial. Inclusive, Dernoel, e a você que nos acompanha, eu posso afirmar que é ponto de salvação. Aliás, Dernoel, você sabia aonde é que começou a incredulidade e a dúvida nesse mundo? Rodrigo, vamos. Pois é, e eu vou dizer para você, a incredulidade e a dúvida neste mundo, ela teve a sua origem no Jardim do Éden. Interessante, Adão e Eva. Adão e Eva. Interessante. Você se lembra da história em que Eva, a Bíblia diz que Eva estava o quê? Afastada de Adão, não é assim que a história diz? Sim. Pois é, e o inimigo, como é muito astuto, como é muito perspicaz, ele, usando a serpente, que era um dos animais mais bonitos ali do jardim, o que foi que ele fez, Noel? Ele inculcou a incredulidade e a dúvida no coração e na mente de Eva. Que coisa, né? Então, a incredulidade e a dúvida começaram ali. E é justamente por isso
que Deus ele se desagrada, como você mesmo disse, muitíssimo quando nós somos incrédulos e quando nós duvidamos da palavra e das promessas dele. Rodrigo, a coisa que eu gostaria de acrescentar é a respeito das consequências da incredulidade. Exatamente. Né? Nós vemos ali que você citou algo interessante a respeito da incredulidade de Eva, e nós vemos ali no relato bíblico, e nós sentimos efeito até hoje, das consequências devastadoras dessa incredulidade. Exatamente. Não confiou plenamente em Deus, né? Exato, coisa, perfeito, né? Porque Deus, ele foi bem claro. Sim. Deus, ele foi implícito no que era para ser feito e no que não era para ser feito. Mas aí, quando nasce a semente da dúvida no nosso coração, ela se torna uma árvore frondosa e ela vira a incredulidade. E olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12. Você gostaria de ler para nós, Noel, por favor? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Forte, né, Rodrigo? Nossa, é um texto forte, pesado, e você que nos acompanha percebeu que o texto ele diz o seguinte: jamais aconteça de haver em vosso coração que incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade ela afasta você de Deus. A incredulidade ela é o oposto daquilo que é Deus, porque Deus fala uma coisa, mas quando nós somos incrédulos, nós colocamos em xeque aquilo que Deus falou ou prometeu para cada um de nós. Porque, assim, Rodrigo, eu creio que a incredulidade é uma desconfiança das promessas de Deus. Exatamente. Né? Então, se eu tenho dúvida, se eu questiono, se eu sou incrédulo em algumas questões, eu estou discordando das promessas de Deus. Né? Sim, sim. Eu não estou me pegando ali firmemente aquelas promessas que Deus deu para cada um de nós. Né? Então, esse fato é importante, preocupante. Sim, né? É muito preocupante, sim. Porque às vezes nós professamos que temos fé. Mas muitas das vezes nós acabamos negando a Jesus. Né? Exatamente. Muitas das vezes. Às vezes não em palavras, mas às vezes nossas ações, né? Nossas atitudes. Então, é uma coisa que devemos atentar, né? Ficar atentos sobre essa questão, porque assim como o inimigo colocou dúvida na cabeça de Eva, ali na mente de Eva e Adão, ele também atua hoje também, né, Rodrigo? Sim, correto? Sim, da mesma forma, com outras maneiras. Mudou a estratégia muitas das vezes. Exatamente, né? Às vezes de outras formas, em outros aspectos, né? Talvez mudou a estratégia. Mas continua. E quando a dúvida ela nasce no coração de uma pessoa, aí Deus ele começa a ser visto de uma outra forma. Mas será que realmente é assim mesmo? Mas será que realmente a Bíblia eu tenho que seguir assim mesmo? Né? Então, e por isso o perigo da dúvida e da incredulidade. Rodrigo, só uma pergunta. A minha incredulidade pode afetar outras pessoas? Pessoas que estão à minha volta? Com toda certeza. É o caso de Adão, de Eva, né? Foi lá e para Adão falou, olha... Exatamente. Convenceu ele também ali. E, inclusive, essa pergunta sua foi muito pertinente, porque no decorrer desse estudo, Dernoel, nós vamos ver que a incredulidade e a dúvida de outras pessoas contaminaram muitas outras pessoas, causando sérias consequências. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa incredulidade, com a nossa dúvida, e é devido à incredulidade e à dúvida que muitos abandonam o caminho da fé, que muitos abandonam o caminho de Deus. Por exemplo, você já conheceu, Dernoel, alguma pessoa que era dos caminhos do Senhor, uma pessoa de fé, até consagrada a Deus, e hoje essa pessoa, ela não está mais nos caminhos de Deus? Bastante. Então, infelizmente, pois é. Né? E é responsabilidade disso de quem? Da incredulidade. A incredulidade, ela tem parte em afastar a pessoa de Deus. Por isso que aqui em Hebreus fala, olha, cuidado com a incredulidade, para que ela não afaste você do Deus vivo. Interessante. Muito bem, Rodrigo, bem explicado, ficou claro, creio que ficou claro para todos que estão nos acompanhando nessa tarde, né?
Vamos avançar aqui no estudo, vamos para a próxima Vamos. pergunta aqui, que também é muito interessante. O que é impossível sem fé? Qual que é os limites da incredulidade? Entendi. Olha, o que é impossível sem fé? Né? Sem fé é impossível você e eu agradarmos a Deus. Isso se encontra em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Aliás, eu gostaria de dizer para você que a fé, ela é o combustível que move o cristão na jornada pela caminhada desse mundo. Que interessante, né? Então, a fé, a falta de fé, ela não agrada a Deus. Você sabe por quê, Dernel, que ela não agrada a Deus? Porque quando a gente não tem fé no que ele disse, é mais ou menos como se a gente estivesse dizendo assim: ah, meu Deus, eu acho que lá no fundo o senhor não pode fazer isso, não. Dúvida, uma certa dúvida. Eu acho que lá no fundo o senhor não tem esse poder todo, não. Sem fé, nós não agradamos a Deus, porque nós não confiamos. Aliás, Arnaldo, se você me permite... Sim, fica à vontade. Eu queria dizer para você que sem fé... Aliás, eu já comentei isso em lives anteriores, né? Talvez alguém vá se lembrar. Sem fé não é só Deus que a gente não agrada, não. A gente não agrada a ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Verdade. O cônjuge, por exemplo. O cônjuge liga para você várias vezes durante o dia. Onde você está? Que hora você vai chegar? Por que você chegou a esse horário? Por que você está sempre se atrasando? Um patrão que precisa ficar fiscalizando os seus funcionários. Ele não tem fé, ele não acredita nos seus funcionários. Então ele precisa ficar ali, ó, olhando, observando. Então, sem fé, Dona Noel, nós não agradamos a ninguém e muito menos a Deus. Verdade. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele depende única e exclusivamente da fé. Porque a fé é o canal que nós temos para confiarmos e acreditarmos que Deus tem e sempre terá o de melhor para a nossa vida. Rodrigo, é muito bom esse comentário, né? E eu acho que é interessante, Rodrigo, a questão assim dos personagens bíblicos, né? Nós vemos ali ao longo da Bíblia que pessoas que se destacaram ali, personagens que destacaram, que tiveram um bom relacionamento com Deus, fizeram proezas, fizeram muitas coisas, grandes coisas em nome de Deus, são pessoas que tiveram realmente uma fé extraordinária, né? Sim, uma delas foi Daniel, né? Sim, Daniel. Eu ficaria aqui um bom tempo citando o nome de personagens bíblicos que realmente destacaram porque tiveram uma fé gigante. Daniel, os 13 companheiros de Daniel, também ali na área Exatamente, perfeito, né? Muito bem lembrado. Abraão ali, diante do pedido de Deus ali para sacrificar o filho da promessa. Sim. Né? E muitos outros personagens, né? Personagens ali tiveram destaque porque realmente confiaram em Deus, né? E nós só vamos também, irmãos, Rodrigo e irmãos que estão nos acompanhando, crescer espiritualmente, tiver uma fé vibrante, uma vida com Deus assim, bem próxima, bem produtiva. Se nós tivermos fé, acreditarmos piamente de que Deus pode tudo, que Deus é poderoso. Assim como Deus atuou no passado ali, com os personagens ali da Bíblia, mesmo hoje, Deus atua. Aquelas promessas ali, às vezes eu estou imaginando, poxa, mas aquelas promessas foi só para o povo de Israel, né? Personagem bíblico no passado. Deus é o mesmo hoje, irmãos. Deus está atuando. Basta nós desenvolver essa fé, ter essa fé firme ali, que realmente nós vamos ver ali a atuação poderosa de Deus em nossas vidas. Inclusive, Daniel, se você me permite um comentário, Sim. Essa questão da incredulidade, da dúvida, que é o tema de nosso estudo nesta tarde de sábado, ela não é exclusividade dos nossos tempos, dos nossos dias. Porque se nós voltarmos ao passado, nós encontraremos personagens que também foram incrédulos, também tiveram as suas dúvidas. Um personagem que me vem à mente agora, Noel, foi o rei Nabucodonosor.
E muitas vezes eu gostaria de dizer para você que nos assiste que a incredulidade leva a pessoa a ser um escarnecedor, a ser um zombador de Deus. Nabucodonosor foi uma pessoa que em certo momento da sua vida foi muito incrédula. Ele foi extremamente incrédulo. Inclusive você citou aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Os 3 companheiros de Daniel. E Nabucodonosor, ele disse uma frase que foi muito emblemática, né? Ele disse o seguinte: olha, vocês irão parar na fornalha e eu quero ver quem vai ser o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Se você quiser relembrar a história, que aliás vale muito a pena, ela se encontra nos primeiros capítulos do livro de Daniel. Então você vê aqui como é que Nabucodonosor ele desafia a Deus. Então a incredulidade e a dúvida, muitas vezes ela torna a pessoa um zombador, um escarnecedor. Agora, Deus seja louvado, que como Deus transformou a vida desse homem, né? E de um zombador, de uma pessoa incrédula, sim, ele passou a ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que não tinha mais dúvida de quem era o único e o verdadeiro Deus. Sim, sim. Muito bem, Rodrigo. Então, eu vi a pergunta: o que é impossível sem fé? A resposta é em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então vamos avançar aqui nosso estudo. Vamos agora para uma próxima pergunta, que teremos aqui a resposta com o Rodrigo aqui. Como unicamente podemos ser justificados? Irmãos, é uma questão interessante. Como podemos? Será que tem condições nós, pecadores, sermos justificados? O que a Bíblia fala a respeito dessa questão? Rodrigo, dá uma esclarecida para nós aí sobre essa questão da justificação. Com certeza, né? E à luz das Escrituras Sagradas, né, nós vamos encontrar aqui o que Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, viu, Dernoel? Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vem uma pergunta, Dernoel. Justificados. Mas o que seria essa palavra justificação? Como é que nós podemos entender? Olha, eu quero dizer que a Bíblia ao mesmo tempo fala que não há nenhum justo sequer na terra. Então, pois é. Essa justiça, ela vem de Cristo. Exato. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, eu creio assim, Rodrigo pode me corrigir, depois você vai dar uma ampliada aí. Claro. Né? Nós nos tornamos justos, não para nossos próprios méritos, nossa justiça própria, mas a justiça de Cristo que agora é imputada no pecador. Exato. É mais ou menos assim, Rodrigo? Exato. Então, ou seja, quando eu aceito a Jesus na minha vida, eu sou justificado diante do Pai. Então, por exemplo, imagina você, Dernoel, no trabalho, um colega comete um erro e você vai então até o seu superior e você, de alguma forma, de certa maneira, tenta justificar o erro do seu colega. Você tenta, de alguma forma, interceder por ele. Sim. Então, é isso que Jesus faz por nós. Nós somos justificados quando nós aceitamos a Jesus. E os teólogos, eles dividem a salvação pelo menos em 3 fases, né? Sim. De acordo com a tradução do verbo no grego: a justificação, a santificação e a glorificação. E aqui eu gostaria de pedir licença para você e só para ler alguns itens muito interessantes que eu não poderia passar por alto. A justificação é a salvação de nossos pecados passados, quando nós aceitamos a Jesus. E a santificação? Ela é a salvação dos nossos pecados presentes na atualidade, né? E a glorificação? Nós seremos salvos de um mundo de pecado. Olha só. E ainda tem mais. A justificação, ela limpa os registros de nossa vida. A santificação, ela conserva os registros limpos, e a glorificação, ela faz com que não haja mais nenhuma lembrança desses registros.
E continuando aqui ainda nesse assunto, a justificação, olha só que interessante, ela nos liberta da penalidade ou da culpa do pecado. Que coisa. E a santificação, ela nos liberta do poder do pecado. E a glorificação, ela nos liberta da presença do pecado. Muito bom. Você percebe como é que nós somos justificados perante Deus através de Jesus Cristo? E só para encerrar, com a justificação, nós nos entregamos a Cristo. Com a santificação, nós seguimos esse caminho com Cristo. E a glorificação é quando nós estivermos com Cristo. Que bom. Então, para a gente poder assim resumir e entender de uma forma assim um pouco mais prática, a justificação ela ocorre quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, nós somos justificados perante o Pai, não é? A santificação ela é um processo durante a vida. Inclusive, durante a nossa vida, cada dia nós subimos um degrau na escada da santificação, sem a qual que ninguém verá Deus. E a glorificação, ela ocorrerá na volta do Senhor Jesus, quando nós seremos completamente glorificados. Irmãos, que explicação. Olha, parabéns, Rodrigo. Deus seja louvado. Essa Glória a explicação Deus. ficou muito claro, tá? Deus tem a ver com o nosso estudo, esse que ele falou aqui. Tem tudo a ver, tá bom? Então, como podemos ser justificados? Mediante a fé, tá bom? Então, se você é uma pessoa incrédula, você jamais vai ser justificado, tá bom? Porque a fé em Cristo que nos dá a justificação, tá bom? Nos tornamos justos, tá? Então, esse assunto aqui ficou bem claro, o Rodrigo foi bem sábio aqui nessa explicação, tá bom? Rodrigo, mais uma. De que o justo vive? De que o justo vive? Vamos lá. Olha, Dernol, essa pergunta que você me fez Principalmente agora... nesse mundo atual, nos nossos dias, onde as pessoas, de uma forma ou de outra, demonstram incredulidade, só creio no que vejo e tal, no que consigo ver. Como que vive o justo, então? Essa pergunta que você me fez, ela é essencial. Sim. Ela se encontra aqui, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. E ela diz assim: o meu justo viverá pela fé. Sabe, o que a Bíblia vem dizendo aqui, que eu gostaria de dizer nesse momento para você, na verdade, esse texto ele é uma profecia. Sim. E eu vou dar um exemplo de como ele é uma profecia. A palavra de Deus, ela nos orienta no 4º mandamento a fazermos o que, Noel? Guardarmos o sábado, não é? Agora eu pergunto a você que nos assiste, o mundo guarda o sábado? Boa pergunta. Não guarda, né? Infelizmente, não. Então nós que tentamos andar de acordo com a luz das Escrituras Sagradas, nós temos dificuldades na guarda do sábado. E como já aconteceu comigo, acredito que já deve ter acontecido com você, Dornel, ter acontecido com você também, em você arrumar um trabalho em que não tenha que trabalhar o sábado. Então aí nesse caso entra exatamente o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. O justo viverá pela fé. Isso. Você vai precisar de ter muita fé em Deus e aproveitando também oração, relacionamento com Ele, jejum, para que Deus abra as portas para você de um trabalho com um sábado livre. Então, ou seja, para você poder viver nesse mundo aqui, que é programado para não obedecer à palavra de Deus, você precisa viver pela fé. E eu poderia afirmar para você, sem medo de errar, inclusive, que a fé, ela é o oposto da incredulidade e da dúvida. E nós sabemos, de acordo com as profecias bíblicas, quando estivermos cada vez mais próximos do tempo do fim, nós viveremos ainda mais pela fé. Então, essa profecia, ela já se cumpre hoje, nos nossos dias, e com o decorrer do tempo, quando estivermos mais próximos ainda do fim,
nós viveremos ainda mais pela fé. E a fé vai ser a nossa única forma de vida nesse mundo, a nossa fé em Deus. Irmãos, que tema, hein? Que assunto importante nós estamos tratando aqui nessa tarde. Muito bom mesmo. Precisaríamos de que 2 horas fôssemos discorrer a fundo esse assunto, mas infelizmente nós temos um tempo bem limitado, 1 hora mais ou menos, né, Rodrigo? Então nós vamos avançar para nós estudarmos aqui todos os temas aqui, para no final de tudo chegamos a uma conclusão, um fechamento aqui do estudo dessa tarde, tá bom? Mas eu creio que está dando para ter uma compreensão melhor assim, a respeito desse tema com a explicação aqui do Rodrigo, tá bom? Em quem o Senhor não tem prazer, Rodrigo? Será que Deus se entristece? Será que Deus fica desagrada assim, com algumas atitudes minha, sua, dos irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde, nos assistindo? Será que tem algo que desagrada a Deus? Que o Senhor não tem prazer? No que, Rodrigo? Olha, Dernoel, essas perguntas assim de extrema relevância que você está me fazendo, viu? Realmente, o Senhor ele não tem prazer em algumas atitudes da nossa vida. Muitas vezes nós temos muitas ações na caminhada por esse mundo em que Deus não se agrada. E uma delas, nós vamos ler agora, que está aqui no livro de Hebreus, né? No capítulo 10, no versículo 38. E a Bíblia diz assim, ó: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O que o texto está dizendo aqui? Ele diz o seguinte, que quando a pessoa na jornada cristã, ela desiste por algum motivo, por alguma razão, e ela abandona os caminhos de Deus, Deus não tem prazer com essa pessoa. Isso não quer dizer que Deus não continua amando, Deus continua amando, né, Rodrigo? Exatamente, ele continua amando, mas nós poderíamos dizer que ele ficou decepcionado, né? É igual um filho quando comete algo que a gente... Exatamente. A gente continua amando, é filho, não tem como não amar. Mas naquele momento ali, você fica meio frustrado ali com aquele filho, né, Rodrigo? Exatamente. Não é que o amor é incondicional, o amor de Deus. O amor é incondicional. Ele não vai nos amar mais e nem menos, frustrado, né? Porque se você observar, Deus tem cuidado de cada um de nós de maneira tão sábio, tão especial, como se nós fossemos os únicos nesse planeta. E agora Deus ali nos conduz, nos sustenta, nos protege. E agora, qualquer momento aí, alguma dificuldade, alguns probleminha, nós começamos a duvidar do amor de Deus, né, Rodrigo? Porque quando nós duvidamos, demonstramos incredulidade, nós estamos duvidando do amor de Deus, né, Rodrigo? Exatamente. Duvidando do amor de Deus, né? Nós estamos assim. Então, irmãos, cuidado. Inclusive, Dernoel, eu gostaria de aproveitar, e me veio agora aqui em mente 2 histórias, né? Porque o texto ele diz assim, ó: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38, que diz isso, né? Ok, a Bíblia diz isso. Você lembra quando o povo de Israel foi retirado do Egito? Sim. Eles estavam diante do Mar Vermelho. Atrás do povo havia um exército ensandecido sob o comando de um rei, de um faraó, completamente tomado pelo ódio. E aí então o povo começa a clamar, né? E você lembra, Dernoel, do que aconteceu? Do que Moisés falou para Deus e qual foi a resposta de Deus? Deus simplesmente deu uma resposta simples, curta, para assim, diga ao povo que marche. Exatamente. Então, simples. Exatamente. Então, né? na nossa vida, hoje Deus está falando a mesma coisa para você. Mesmo que você tenha um exército no seu encalço, sob o comando de um rei tirano, ensandecido, Deus pede para você que você marche,
porque se for necessário, se for preciso, Deus vai abrir o mar vermelho que está na sua vida, que está na sua frente. Então Deus, ele não quer que você retroceda, mas ele quer que você vá adiante, ele quer que você marche. E uma outra história que me lembra aqui também, Der Noel, de uma pessoa que retrocedeu e teve consequência. E você sabe quem é. É a história de Jonas. A de Jonas. Sim. Você lembra da história de Deus Jonas? manda Jonas para Nínive, né? E Jonas ali toma um caminho completamente ao contrário do que Deus ele... Ele teve consequência, Sim, sim. Ele teve, né? O que Não aconteceu só com Jonas, ele? né, Rodrigo, mas todos que tiveram essas atitudes pagaram um alto preço. Exatamente. Né? O que aconteceu com Jonas? Jonas ali foi tragado por um peixe, jogaram ele no mar, o peixe engoliu Jonas, depois de 3 dias vomitou Jonas na praia ali. E Jonas teve que ir para Nínive, porque Deus tinha um propósito. Teve que ir para Nínive. Né? Ou seja, o propósito de Deus, ele sempre vai se cumprir de uma forma ou de outra. Então o que precisa ficar claro para mim e para você, Deus, ele não tem prazer quando nós damos um passo atrás. Você imagina, na história que nós já contamos agora aqui a pouquinho, se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem retrocedido? Sim. Deus teria ficado decepcionado com eles. Sim. Mas por causa dessa atitude, o nome de Deus foi exaltado e glorificado sobre uma nação pagã e idólatra. Por isso que Deus hoje, ele não tem prazer que você retroceda, mas assim como para o povo de Israel, hoje também Deus diz para você, filho, marche, porque se for necessário, eu abri o mar que está diante da sua vida. Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, já você falou dos hebreus aqui, do povo de Israel, também temos um relato aqui interessante, lá em Números capítulo 13, que ao povo de Israel sair do Egito, né, ali presenciaram ali vários milagres, ali, as 10 pragas no Egito, depois o mar se abriu diante deles, e brotaram água da rocha e uma série de coisas, vários milagres. É a presença nítida ali, a evidência nítida da presença de Deus ali, né? Só que chegou um determinado momento ali, Moisés ali, orientado por Deus, envia 12 espias para espiar a terra a qual eles iam tomar posse, sim, né? Canaã. Sim, isso. E agora Moisés ali envia aqueles 12 espias para quê? Para ver como que era a terra. Sim. Se era boa, como que era, como que eram as pessoas, as cidades, se eram fortificadas, se existia fortaleza, se existiam, como as pessoas ali estavam bem armadas e tudo mais. Então Moisés ali agora envia 12 espias, correto? E passar um tempo, acho que 40 dias, não sei quanto tempo exatamente foi, aqueles espias retornaram a Moisés e trouxeram um relatório. Um relatório, Rodrigo. Verdade. Que relatório eles trouxeram, especificamente 10 ali, que foram enviados nessa missão? Qual foi ali as novas que eles trouxeram com relação à terra que eles iriam possuir? Interessante, Dernel. As boas novas que eles trouxeram foi um relatório, como você acabou de mencionar. E no início do estudo você fez uma pergunta, né? Que eu até disse que nós iríamos respondê-la no decorrer do estudo, Sim. né? Você perguntou como é que a incredulidade poderia afetar outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente. Nós chegamos na sua pergunta, né? Moisés manda 12 espias até a terra prometida, um príncipe de cada tribo. Sim. E como você disse, eles ficaram lá por 40 dias. E a Bíblia disse que a terra era uma terra boa. Sim. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra próspera, uma terra que tinha muita fartura. E eles foram, só que lá eles viram que a terra já estava habitada por outros povos, por outras nações, inclusive por gigantes. Sim, existiam gigantes, né? Existiam gigantes, os anaquins, exato. Então, ao término de 40 dias, como você mencionou, eles retornam. E eu imagino a ansiedade do povo, né? Sim. Para estar sabendo. E aí, olha o que eles disseram aqui em Números capítulo 13, no versículo 32. Você lê para nós, Arnoel? Infamaram a terra que haviam espiado. Ou seja,
Olha. O que os espias eles falaram? Olha, realmente, a terra é muito boa. Ela mana leite, mel. Inclusive, eles trouxeram frutos da Sim, terra, Rodrigo, né? é interessante, eles não trouxeram um relatório mentiroso. Exatamente. O relatório era verídico. Era verdadeiro. Porque existia muralha, altas muralhas, carros, Sim, existia gigantes. sim. Ele até falou assim, a terra realmente é boa. Trouxeram um cacho de uva lá, duas pessoas ali numa vara ali, trouxeram um cacho de uva. Realmente eles fizeram um relatório sincero. Sim. O problema, a questão em si, é que eles não acreditaram que Deus poderia ali dar posse da terra para eles, né, Rodrigo? Deus estava com eles, Deus estava presente. Né? Igual você falou, o relatório que eles trouxeram foi verdadeiro, eles não mentiram. Sim. Só que o que acontece? Quando eles chegam para Moisés e o povo ali, que estava próximo, eles disseram, olha, a terra é muito boa, realmente é muito próspera, só que ela já está ocupada, está cheia de gente. Como é que nós vamos fazer para poder ocupar essa terra? E se comparou com os gafanhotos, né? Exatamente, né? E se você ler a história, você vai ver que eles dizem o seguinte, olha, para os gigantes, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Quer dizer, em outras palavras, você sabe o que eles estavam falando, Adernão? Ô Moisés, a terra é muito boa, mas a terra já tem gente, essa terra. Ou seja, Rodrigo, é impossível que dizer, né? Moisés, é impossível, Moisés. É impossível. Boa terra, tem tudo, mana leite, mel, terra próspera. Exatamente. Trouxemos até uma prova disso, mas é impossível. E você sabe... Quantas vezes nas vidas, Rodrigo, nós falamos assim, essa determinada coisa, essa questão... É impossível. É impossível. É impossível. Quantas vezes? E aí entra o perigo da incredulidade, porque o que aconteceu? Eles contaminaram as outras pessoas, o povo entrou em desespero. O povo entrou em desespero. Não, e você sabe qual é você lembra, Dernoel, qual é a decisão que eles queriam tomar? Voltar. Eles queriam voltar a ser escravo. Voltar. Eles queriam voltar. Deus estava prometendo para eles uma terra que manava leite e mel, e eles queriam o quê? Voltar a ser escravo. Então você percebe como a incredulidade, ela afeta outras pessoas, ela afasta você de Deus e tem mais, ela anula a presença, o poder e o amor de Deus na sua vida. Então cuidado com a incredulidade, cuidado com a dúvida, muito cuidado, porque são duas armas muito utilizadas pelo inimigo para fazer com que o cristão desista da jornada e queira voltar para os Egitos desse mundo. Sim, bem colocado, Rodrigo, né? Bem colocado. Rodrigo, interessante que nem tudo estava perdido. Amém por isso, amém, né? Amém. Porque Deus sempre tem uma minoria, um povo fiel. Sempre. Se você estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus sempre teve um povo fiel. Sempre isso aí é fato, né? É fato. Deus tem nossos dias também, terá no final de tudo. E terá no final. Né? Isso. Então, Rodrigo, desses 12, teve 2 que trouxeram um relatório positivo. Exatamente. Né? Trouxeram. Foi Caleb e Josué. Isso. Né? O que eles falaram ali para o povo de Israel e para Moisés? O que eles disseram ali? Qual foi o seu relatório que eles trouxeram ali? Que eles viram ali naquela terra e eles acreditaram que Deus tinha poder e condições para fazer ali diante daquela dificuldade aparente. O que eles disseram se encontra em Números no capítulo 13, no versículo 30. Eles disseram assim, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O interessante é que os 12 espias, eles viram a mesma coisa de uma forma diferente. Eles tiveram a mesma visão, mas por um outro ângulo, por um outro prisma. E é aí que entra a fé ou entra a incredulidade. Sabe, a fé é algo que você pode escolher na sua vida, você pode decidir. E foi o que aconteceu nesse caso. 10 espias escolheram e preferiram a incredulidade diante das circunstâncias. Quando os ventos da vida, os ventos da aflição, eles sopram com força em sua direção,
você pode escolher entre a incredulidade e a fé. E Josué e Caleb escolheram exatamente o que é a fé. E sabe por quê? Porque eles nunca esqueceram do que Deus fez por eles. E aqui vai uma citação da escritora norte-americana Ellen White, que ela diz o seguinte: nós só devemos temer o futuro a menos que esqueçamos de tudo aquilo que Deus fez por nós no passado. E parece que o povo de Israel havia se esquecido de todos os milagres, de todos os prodígios. Então eles conseguiam ver diante deles agora só a notícia que os 10 espias trouxeram. E Josué e Caleb, que era a minoria que decidiram pelo caminho da fé, quase que foram abafados por causa deles. Isso é sério, Rodrigo e irmãos que estão nos assistindo nessa tarde. Isso é muito sério, preocupante, porque se você prosseguir ali estudando a Bíblia, você vai ver ali que quando chegaram na Terra Prometida, somente daqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb, eles entraram na Terra Prometida. Exatamente. Os demais que saíram do Egito ali, todos morreram no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Então, vai aqui um apelo, né? É importante tentar para esse assunto, porque a gente pode perder a salvação por questão de incredulidade. Exatamente. Assim como aconteceu com o antigo Israel, nós também somos propensos a cometer o mesmo erro, a mesma falha e perdermos a salvação. Sim, com toda certeza. Isso é muito sério. E ali eles tiveram confiança que puderam entrar na Terra Prometida, né? Aliás, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, Dernuel. Os de 20 anos para cima não entraram, nenhum. Só entraram os de 20 anos para baixo. Eles ficaram 40 dias na terra de Canaã. E para cada dia que eles ficaram na terra de Canaã, foi 1 ano no deserto. Então foram 40 anos no deserto, morrendo um a um daquele povo. E morrendo, sabe como? Na dúvida e na incredulidade. E na incerteza. E é por isso que hoje, você e eu precisamos escolher entre fé ou incredulidade. É verdade. Então é interessante, importante tentarmos para esse tema, porque é o seguinte: Israel era o povo de Deus, né? Deus havia feito um chamado especial para o povo de Israel ali representar a Deus, né, nas nações ali, o mundo, né? Israel seria uma referência, né? A nação luz, escolhida, né? Para pregar a palavra do Senhor. E era uma nação privilegiada. Ao mesmo tempo, recaiu sobre o Israel uma responsabilidade tremenda. Sim. Porque quando nós recebemos um chamado de Deus, recebemos uma grande bênção, mas também uma grande responsabilidade. Correto, Rodrigo? Correto. Israel, como povo de Deus, ele falhou. Sim. Falhou grandemente, né? Por que Israel não atingiu a norma da justiça? Rodrigo, explica para os nossos queridos amigos nessa tarde. Ok, maravilha. Por que Israel não atingiu? Por que Israel não atingiu a norma da justiça? Olha, a resposta se encontra aqui em Romanos 9, capítulo 9, versículo 31 e o 32, né? Diz assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, porque não decorreu do quê? Da fé. Da fé. Resposta. Então é a resposta. A fé. Então a fé, como eu já disse aqui, ela é aquilo que se opõe à incredulidade. Sim. Imagina você, Dernoel, e você que nos acompanha, um atleta. Esse atleta, ele está para entrar para ali disputar uma prova. E ele já entra pensando: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não precisa nem dele disputar, porque ele não vai conseguir mesmo. Sim, já vai com aquele pensamento. Ele já tem tanta dúvida na mente dele. Já tem certeza do fracasso. Ele já tem certeza do fracasso, né? E é por isso que os espias também tinham. Se você olhar a pergunta de número 8... interessante que eles têm que ter fé também do fracasso, né? Exatamente. Porque não tem uma fé positiva. Uma fé positiva. Ele tem uma fé negativa. Uma fé eu negativa. Não vou chegar, eu não vou ganhar. Então precisa ter fé também. Exato, mas é uma fé negativa. Uma fé positiva ou negativa? E olha a pergunta 8. O que disseram os 10 espias? Interessante. Lê para nós
perdão, Números 13, 31. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Exatamente. Então, o que eles estavam vendo era a força do povo, mas eles não viram ou se esqueceram da força do Deus que tirou eles do Egito com todas aquelas pragas, do Deus que trouxe eles pelo deserto, do Deus que abriu o Mar Vermelho, Sim. do Deus que não deixou faltar absolutamente nada para eles. Eles viram o quê? A força do inimigo, mas não viram a força de Deus. E muitas vezes nós, como cristãos, fazemos igualzinho o povo de Israel. Nós vemos a força dos problemas, mas nós não vemos a força de Deus. Sim. Rodrigo, muito bem. Vamos agora para o Novo Testamento, Rodrigo. Opa. Aqui no capítulo 9 de São Marcos, traz um relato de um pai, o pai de um jovem, né? Esse relato tá ligado ali, tem a ver com a transfiguração. Se você estudar todo o capítulo, você vai ver que Jesus estava no monte da transfiguração, correto? Jesus sobe com Tiago, Pedro e João. Tá? Isso. Embaixo do monte, ao pé do monte, ficam os demais discípulos, né? Os discípulos de Jesus. E nesse meio tempo, o relato nos diz que chega um homem trazendo um filho, né? Um filho enfermo, com um problema muito sério, Rodrigo. De possessão, né? Possessão, a hora que o demônio jogava ele na água, no fogo, era mudo, surdo. Irmãos, Rodrigo, eu creio que o sofrimento daquele pai era grande. Era terrível, né? E agora talvez ele ouviu falar ali dos discípulos, de Jesus, né? Dos milagres que Jesus operava. E creio ele que chegando ali ao local onde estava ali a multidão, as pessoas, e talvez ele observou ali e não viu Jesus. Jesus não estava presente ali naquele momento. E agora ele pensou o seguinte, talvez os discípulos consigam resolver o meu problema, né, Rodrigo? E agora eles vão até os discípulos e fazem pedido. Mas nós sabemos, Rodrigo, que não aconteceu nada. O que aconteceu? O que explica esse fracasso dos discípulos? Rodrigo, o que aconteceu ali naquele relato? Vamos ler então Marcos capítulo 9, versículo Isso. 19. Então em Marcos 9, 19 diz assim: Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E a verdade Jesus repreendeu duramente ali. Exatamente. Geração incrédula. Geração Rodrigo, incrédula. eram pessoas que andavam com Jesus, Rodrigo. Como explicar isso? Exatamente. Eles andavam com Jesus, mas eles ainda não haviam compreendido o poder que Jesus tinha. Ou seja, estava com Cristo, mas não estava ligado a Cristo, isso mais ou menos? Exatamente. Como diz aquele texto, eles ainda não estavam ligados à videira. Ou seja, eles ainda não estavam compreendendo o que era ser realmente um verdadeiro discípulo de Jesus. Muitas vezes, como nós, irmãos, às vezes também não estamos compreendendo isso. Sim. E estamos cometendo o mesmo erro. E depois, se você lê a história, que vale a pena você, o capítulo inteiro aí do livro de Marcos, capítulo 9, você vai ver que os discípulos não conseguiram retirar o demônio desse garotinho, e Jesus é que conseguiu retirá-lo. Mas antes aconteceu algo interessante. O pai desse menino chegou até Jesus e ele disse para Jesus o seguinte: olha, se tu podes fazer alguma coisa, por favor, ajuda. Ele começou a frase com se. Esse se é uma partícula condicional. Expressa exatamente o quê? Dúvida. Incredulidade. Sim. Exatamente. Aí o que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu no mesmo tom, na mesma moeda. Jesus falou assim, ó, se você puder crer. E aí então, com lágrima nos olhos, aquele pai diz o seguinte: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E eu queria dizer... Sinceridade, que né? sinceridade, que Nós reconhecimento, devemos ser né? agir dessa forma, né, Rodrigo? Exato. Você que nos assiste nesta tarde de sábado, repita as palavras desse pai para Deus. Essas palavras que esse pai utilizou para Jesus. Repita essas mesmas palavras para Deus. Diga para Deus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade.
porque eu sou incrédulo, eu sou cheio de dúvida. Por favor, Pai, me ajuda, Senhor. E então o milagre aconteceu. Aquele menino foi liberto daquele espírito maligno. E depois os discípulos questionaram a Jesus. Sim, por que, né? Por que nós não conseguimos? E Jesus responde e falou: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Então, muitas vezes, para que a fé brote e nasça e vire uma árvore frondosa na nossa vida, nós precisamos de jejum, precisamos de oração, precisamos de comunhão com Deus, que é muitas vezes o que falta na nossa vida. Às vezes a gente passa a semana, não lê a Bíblia, não estuda a lição da escola sabatina, não é verdade? Vira aquela correria do dia a dia. A gente acaba não tendo comunhão, não tendo intimidade com Deus. E outra coisa, o que é fé? Fé é confiança. Sim. Não é verdade? Convicção, né? Exatamente, a convicção. Agora, se fé é confiança, te faço uma pergunta, Dernoel. Você só confia em quem você conhece, não é verdade? Agora, para você conhecer uma pessoa, você precisa do quê? De relacionamento, de intimidade, sim, de comunhão. E é diálogo, isso, né? Diálogo, conversa. E é isso que você e eu precisamos, de termos relacionamento com Deus. E eu repito mais uma vez, como eu sempre costumo repetir nas minhas lives, quando eu tenho o privilégio de participar, dia após dia, semana após semana, você e eu precisamos ter uma experiência real com Deus. E é só através dessa experiência que nós teremos fé suficiente para podermos agradar a Deus, termos comunhão com Ele e relacionamento com Ele. Amém, amém. Muito bem. Rodrigo, né, agora vamos falar de um personagem aqui que todos conhecem, né? E talvez seja o símbolo da incredulidade na Bíblia. Né? Todos ali já creio que a maioria já até sabe de quem eu estou falando, né? Sim, sim. É Tomé, né? Tomé ali demonstrou uma grande incredulidade, né? E hoje é um símbolo de incredulidade. Talvez as pessoas hoje usam a seguinte frase: não seja como Tomé, né? Não seja incrédulo. Tomé realmente ali ele demonstrou uma grande falta de confiança, né? Tomé ali ele era aquele de pessoas que tinham que ver para crer, né? E aí eu contar ali para Tomé, os demais discípulos, o que havia acontecido com Jesus, né? Jesus havia ressuscitado mais. Qual que foi a resposta de Tomé, Rodrigo? Ele parece que não gostou muito dessa notícia não, hein? Você lê para nós, Hernão, esse texto? Lê sim. Aqui é Jesus já dando a resposta, né? Ele falou o seguinte lá: se eu não ver ali os ferimentos, né, em Jesus ali, está em João capítulo, né? 20, versículo ele 27, né? Ele fala assim, eu não creio. E aí Jesus logo, depois, em seguida Jesus ali aparece a Tomé, os demais discípulos, e agora Jesus, vamos ler o texto agora que fala disso aqui, né? Isso, João logo capítulo disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, nós vemos ali que Jesus repreendeu duramente ali a atitude de Tomé. Sim. Né? Então nós vemos ali no Antigo Testamento que Deus não se agradou de algumas atitudes, né? E agora Tomé também ali, Jesus também ali repreende duramente ali Tomé, fala assim: Tomé, para com isso, não seja incrédulo, né? Põe aqui a mão aqui, o dedo aqui nas feridas, né, do meu lado aqui, e vê que realmente sou eu, ressuscitei, né? Então, Rodrigo, muitas das vezes também nós somos bem parecidos com Tomé. Sim, bem parecidos. Às vezes nós só acreditamos realmente quando nós vemos, né? Muitas das vezes nós queremos ali momentaneamente, nós somos imediatistas, querendo ou não, né? Sim, nós queremos de forma instantânea. E muitas vezes nós vimos relatos de pessoas ali que tiveram a vida transformada, ou então... E a gente fica, muitas vezes, até meio incrédulo, né? Será realmente a pessoa ali e tal? Então, muitas das vezes, nós somos bem parecidos com Tomé, e nós temos que ter cuidado, que Jesus também nos repreende, também assim como repreendeu Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. E o interessante é que se nós pararmos para lembrarmos da história,
Tomé era um dos 12 discípulos, não é isso? Sim. Tomé, ele viu de pertinho os milagres, as curas, ele viu tudo, né? E mesmo assim, Tomé duvidou. Então, tem pessoas que falam, mas se eu tivesse estado naquele tempo com Jesus, Sim. eu teria acreditado. Não, Sim. teria feito igual Tomé também. Igual também. Né? Teria feito, verdade. teria verdade. sido incrédulo. Quer dizer, Tomé, ele só creu depois o quê? Que ele viu. É verdade. Né? Então, ou seja, o mundo, ele tem um ditado que ele diz assim, olha, eu preciso ver para crer. Mas você sabia que com Deus é exatamente ao contrário? Com Deus primeiro você precisa crer para depois você ver. Sim, interessante. É algo importante, porque assim, tem um relato na Bíblia também, que fala ali de Elias, né? Elias ali desafia ali os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Jezabel, e chama tudo para o monte do Carmelo ali, faz aquele desafio, e ele sai vencedor. Sim, Nossa, sim. que vitória ali, Elias teve ali no Monte Carmelo, né? Que fé tremenda, Rodrigo. Às vezes eu fico pensando, poxa, como eu gostaria de ter 10% dessa fé, né? Ele acreditou que Deus ali se manifestaria, e ali ele acabou com a idolatria ali em Israel. Mas passado algum tempo, a Bíblia não relata quanto tempo, ele fugiu diante das ameaças de Jezabel. Ele ficou com medo. Medo, Rodrigo. Então, nós temos que cuidar. Às vezes nós somos fortes em algumas questões, né? Alguns momentos difíceis, nós somos fervorosos, firmes ali, e muitas das vezes nós fraquejamos, sucumbimos na fé por questões banais. Então nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes fala assim, eu se estivesse no lugar da pessoa não fracassaria, né? Será? Não fraquejava na fé. Será? Às vezes você não cai numa questão, mas você é incrédulo em outros pontos. Então, cada um tem seu ponto fraco. O que a Bíblia fala? Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai o apóstolo Paulo, né, Rodrigo? Exatamente. Então nós temos que ter um cuidado tremendo sobre essa questão. Exatamente. Então vamos para a próxima, né? Próxima pergunta. Depois de falar dos numerosos exemplos de fé apresentados em Hebreus 11, o que o apóstolo Paulo nos orienta a fazer? Ok, você lê para nós. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nossa, você viu? Texto bonito. Bonito e uma orientação importante que Paulo dá aqui para todos nós. O que você pode extrair desse texto aí? Exatamente. E aqui, tem até um comentário interessante que diz aqui, todo embaraço de que aí se fala inclui os traços de caráter e os hábitos de vida que retardam a carreira cristã ou nos impedem de a seguir com êxito. Estes devem ser abandonados. Há, porém, mencionado aí alguma coisa mais que um embaraço. É um pecado, e pecado que muito de perto rodeia a todos, a incredulidade. Ser incrédulo, portanto, é pecaminoso. E quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro de quando Jesus por aqui andou neste mundo. Jesus quando pregava, Jesus quando exerceu o seu ministério, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Sim. Só que você sabe por que não seguiram a Jesus? Por causa de outras pessoas. Então, ou seja, eles ficaram... Não entraram e impediram de alguns que estavam entrando. Exatamente. Então, ou seja, ficaram o quê? Nesse embaraço. Eles não conseguiram se desvencilhar, se desembaraçar disso e tomar uma decisão e fazer o que o texto faz, correr com perseverança a carreira que está proposta. Ao invés dessas pessoas correrem essa carreira proposta e seguirem a Jesus, elas preferiram ficar aonde elas estavam. Sabe por quê? Porque elas tiveram medo das outras pessoas que não acreditaram em Jesus, medo das pessoas do Sinédrio daquela época. E assim como foi na história de Noé, eu também acredito que muitas pessoas também tiveram fé naquele momento, mas não entraram na arca. Por quê?
Por causa dos outros. Os outros começaram a falar, gente, mas vocês vão falar que esse velho maluco, gaga, onde já se viu? Vocês já viram chuva por acaso aqui? E muitos, então, ou seja, a gente precisa ter cuidado com o que Paulo diz aqui, com esse pecado que tenazmente nos assedia, e nos assedia de forma muito sutil, de forma muito perspicaz. Então, muito cuidado. Não seja Maria vai com as outras, né? Igual folha de bananeira, né? Você precisa seguir a Jesus Cristo. Siga Jesus. Toma uma decisão na sua vida. Não deixe que a incredulidade dos outros prejudique a sua fé e que esse pecado que tenazmente nos assedia atrapalhe a sua carreira nessa jornada cristã. Amém. Irmãos, que tema gostoso, não, Rodrigo? Muito interessante, Muito. né? A gente nem percebe as horas passar. Infelizmente, Rodrigo, dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Nosso tempo esgotou, Rodrigo. E agora nós temos que encerrar. Já esgotou? Já esgotou, infelizmente. E nosso estudo é bem mais amplo, né? Bem mais extenso, né, Rodrigo? É bem mais extenso. Precisaríamos de 2 horas para explanar e discorrer sobre esse tema. Mas, infelizmente, eu creio que deu para os amigos. Estávamos caminhando para o fim. Mas creio que os amigos tiveram uma compreensão melhor sobre esse assunto. Creio que tiveram mais um conhecimento a mais a partir desse estudo. Irmãos, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Muito bom tê-los nessa tarde aqui conosco. E que Deus abençoe, tenha um restante de sábado feliz na companhia do Senhor Jesus e uma semana abençoada que logo estará se iniciando. Que Deus abençoe. Rodrigo, faça as considerações finais, tá? E quem sabe na próxima oportunidade nós podemos também, quem sabe, estarmos juntos mais uma vez para estudar um novo tema a respeito da Bíblia. Suas considerações. Ok, bom, primeiramente eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar junto com você. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua companhia, que sempre nos prestigia. Obrigado, Dermel. Que isso, eu que Foi agradeço. uma alegria estar junto com você. Prazer imenso estar aqui. Agradeço mais uma vez a Deus, porque é sempre uma bênção a gente poder falar da palavra dele, a gente poder aprender um pouquinho mais, né? E colocar em prática aquilo que ele deseja para a nossa vida, né? E lembre-se que Deus, ele não espera que nós sejamos perfeitos, né? Mas o que ele espera de cada um de nós é fidelidade, é obediência, e é que nós tenhamos fé na sua palavra e nas promessas que ele fez para cada um de nós. Amém. E nesse momento, então, nós estaremos orando. Orando, sim. Para finalizarmos, então, a nossa classe bíblica. Você ora para nós, irmão? Sim, vamos orar. Grandioso Deus e querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome por essa tarde tão abençoada, Senhor. Obrigado por esse momento aqui estudando a Tua Palavra, a Bíblia, a Sagrada Escritura. E aqui, ó Pai, entendemos que realmente necessitamos de fé para andar nos Teus caminhos. Vivemos num mundo incrédulo, vivemos num mundo onde o materialismo predomina, mas queremos Te pedir que o Senhor nos dê condições para permanecer firme ao Teu lado. E assim acreditar, mesmo nas coisas que não podemos ver, mesmo nas coisas aparentemente impossíveis, e que o Senhor pode tudo, e que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Guarde a cada um das situações de bom cuidado. Abençoe o Rodrigo, abençoe cada irmão, cada amigo que está nos acompanhando nessa tarde. Que o teu santo e bom Espírito repouse sobre a vida de cada um deles. Abençoe a nossa vida, a nossa fé, nossa esperança, que a cada dia possa ser fortalecido no Senhor. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Inicial, agora vamos para o nosso hino final, né? Inicial, final, né? Permaneça em mim, tá bom? Vamos todos agora entoar esse hino para finalizar. Obrigado. Ser templo teu, quando
eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça